Oi, gente, aqui do meu canal, Histórias da Vida Real, EQMs e outras. Está tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo bem. Tirando o forte calor que está fazendo hoje aqui, está fora das 100 graus, isso dá mais ou menos 40, eu penso, 40, E tirando isso, tá tudo maravilhoso, tá? Vamos começar a nossa história de hoje muito forte, né? No que diz respeito a todas as coisas, porque passou a nossa protagonista, Maggie. E essa história aconteceu em Louisiana. E vamos acompanhar, tá? Obrigado por vocês estarem aqui junto comigo. Vamos acompanhar essa história, muito bizarra, as coisas que aconteceram com a Maggie. São coisas assim que nos levam a pensar que se o sistema social está certo, ou se existem algumas falhas. Eu acho que ainda existem muitas falhas no sistema, né? Porque se não fosse por causa do sistema falho, talvez essa moça hoje estivesse viva, tivesse sido melhor protegida, estivesse bem, né? Uma jovem de apenas 19 anos e muito assim, a deriva, sabe? Sempre a vida dela foi assim muito vulnerável, ela sempre esteve muito vulnerável. Então vamos começar a contar o caso de hoje. Maggie, ela morava em Louisiana, ela era filha de Christina e Richard, tá? Não preciso lembrar que esses nomes são fictícios, né? E Maggie era filha única desse casal que eram usuários de droga, tá? Então, desde muito cedo, Maggie acostumou ter essa vulnerabilidade, sabe? De estar na rua, de conviver com coisas perigosas, com gente perigosa, com situações perigosas. E em um dado momento da vida dela, o serviço social de Louisiana, através da professora da escola que Maggie estudava, ficou sabendo que Maggie era filha de 2 usuários de drogas e que ela estava numa vulnerabilidade muito grande convivendo com aquilo tudo. Aí o serviço social ia, né, visitava, via o que era preciso ser feito, mas nunca faziam, sabe? E aqui nos Estados Unidos também acontecem essas coisas, sabe? E esse descaso todo gerava ainda mais, sabe, aquela situação de perigo para Maggie e, claro, para os pais dela, né, que já eram adultos, mas de qualquer forma era uma situação de perigo para eles também, né, porque eles conviviam com todo tipo de gente, né, ali de pessoas usuárias, com pessoas que, sabe, de crimes, gente que envolvida mesmo com crime. Então, o serviço social achava que estava fazendo o correto, mas o correto naquela época era ter tirado Maggie com 14 anos de idade já, ter tirado Maggie daquele convívio e levado ela para
para um lar adotivo ou para um lar temporário do governo, alguma coisa nesse sentido, né? Então, Meg já com 14 anos já começou a experimentar a maconha, bebidas alcoólicas escondidas, claro, porque a maioridade aqui para você começar a usar bebida alcoólica, ingerir álcool, é 21 anos. Mas ela tinha 14 anos e ela já, claro, ela estava ali, né? Naquele lar que facilitava todas as coisas ruins para ela. Os pais não tinham coisas boas para oferecer. Então era aquilo que ela foi acostumada a ter desde pequenininha, né? Experiências ruins, acesso a drogas, a álcool, a sexo desregrado, né? Essa pessoa que escreveu para mim diz que os pais não se incomodavam se a filha estava por perto ou não, quando eles estavam altamente alcoolizados ou drogados ou sob efeito de uma outra droga, porque o álcool também é uma droga, né? E eles não se importavam com a presença de Meg, e ali mesmo eles faziam sexo e, enfim, era uma... Imagina a vida dessa moça, né, coitadinha. Imagina por tudo que essa menina passou. Meu Deus do céu. Então, Meg, o serviço social, um dia, decide procurar um lar adotivo para Meg. Aí ela... eu tenho uma tia que... recentemente se casou, talvez eu possa viver com eles, e assim o serviço social concordou. Eles foram na casa desse casal, né, que era a moça, era a tia da Meg, irmã da mãe da Meg, mas era uma moça completamente diferente, sabe? Essa moça, ela estudou, a Melissa, ela estudou, ela se formou, ela tinha um bom trabalho, sabe? E ela recém tinha se casado com esse rapaz chamado Paul. E então eles concordaram, nossa casa é pequena, sabe, nós estamos começando a nossa vida agora, por um tempo você pode sim ficar com a gente até você se estruturar, conseguir um trabalho, se estruturar, e eu tenho dificuldade para ver o celular, que eu tô gravando pelo celular. Nós então vamos esperar até você se estruturar, aí você aluga um apartamento para você. Na nossa casa você vai poder estudar se você quiser, se você não quiser terminar os estudos, você vai trabalhar para você ter a sua vida, a sua independência, a sua liberdade, sua privacidade, porque aqui em casa você não vai ter isso. Nossa casa é muito pequena e nós estamos começando agora, enfim. Meg se mudou para essa casa. Ela achava que ali ela estaria segura, que ela estaria entre amigos, né, na família, no seio da família, que era totalmente diferente no que a Meg podia ver ali no estante, né? Que era totalmente diferente daquela família que Meg havia sido criada, né? Do pai e da mãe. Então a Meg ficou ali naquela casa e ela logo arrumou um namoradinho para ela. Ela já estava com 16 anos quando ela começou ela conheceu um rapaz, começou ali os namoricos, sabe? Mas esse rapaz também não era muita flor que se cheirasse, sabe? Também gostava de fazer umas
droguinha de vez em quando, e Meg também, porque, né, ela havia saído de um lar onde a droga era livre, e agora ela conhece um rapaz que também, desgraçadamente, para a infelicidade dela, também está ligado a isso, né? A droga, consumir droga, enfim. Então Meg começa, né, a usar droga, quer dizer, junto com ele, porque ela já usava anteriormente. Então ela chega muito tarde em casa e ela, de repente, ela não se sabe por que razão, ela não estava mais com esse rapaz. Aí ela entra em muita depressão, ela fica muito mal, começa a tomar remédios controlados pelos médicos, né? E os médicos achando que seria melhor interná-la por um tempo, porque realmente ela precisava de cuidados mais intensivos. Então Meg foi levada para um hospital, uma clínica, onde ela recebeu por um tempo a ajuda, né, os medicamentos que ela precisava. E mais um tempinho depois ela teve alta, ela saiu daquela clínica e voltou a viver com essa tia. E a tia dava todo o apoio para Meg, ajudava no que era preciso, mas assim, a vida dela também era muito corrida, porque só ela trabalhava na casa, o marido não trabalhava. Ela saía para trabalhar às 8 horas da manhã e o marido ia pro videogame, e só saía do videogame quando a esposa chegava em casa já de noite, né? Então Meg sempre ali buscando um jeito de sair de casa para não ter que passar o dia inteiro, né, naquela situação, vendo o homem adulto, né, o marido, chefe, supostamente chefe da casa, né, jogando videogame. Ela não queria ver aquela situação. Aí ela saía de casa para não ver aquilo, mas aí ela encontrava turminhas da escola dela que ela havia estudado, que também já estava no caminho das drogas, e eles saíam e iam se drogar junto, e Meg chegava em casa muito tarde, drogada, alcoolizada. Aí um dia o marido da tia da Meg, que é o Paul, ele botou um limite pra Meg, sabe? Você, a partir de 6 horas da noite, tu vai estar dentro de casa e não vai mais sair. Aí a tia, né, se der pra segurar, vamos segurá-la, né? Se não der, porque é difícil segurar uma moça, né, de 16, 17 anos dentro de casa, nesse mundo louco que a gente vive, né? Ainda mais com o histórico de vida, né, passado assim tão tenebroso, né, vendo a mãe e o pai se drogarem e alcoolizados e fazendo sexo e aquela coisa toda. Imagina o burburinho de situações assim terríveis, né, na cabeça dessa moça. Então ela levava uma vida assim bem desregrada mesmo, sabe? Ninguém conseguia controlar a Meg. Quando foi um dia, ela percebeu que o tio, que era casado com a tia dela, estava paquerando ela, sabe? Aí ela percebeu aquilo, sabe, as jogadas para cima dela, as tiradas dele, né, para cima dela, e ela fica assustada, mas ela fica quieta. Aí ela comenta com um amigo dela o que estava acontecendo. E esse amigo fala: olha, Meg,
Talvez fosse melhor você contar para sua tia ou esperar. Talvez ele tenha dado essa investida, mas ele não vai continuar, sabe? Não vai além, porque você, como se fosse a sobrinha dele, né? Você é a sobrinha da esposa dele. Supostamente ele tem que te tratar como sobrinha e te respeitar. Pelo amor de Deus, né? Que isso. Aí ela continua ali na casa da tia, mas sempre, sabe, com um pé atrás. E aí ela começa a não respeitar as regras dele, né? Porque ele botou um toque de recolher nela. 6 horas da tarde, eu quero você recolhida dentro de casa. Gente, não repara de eu estar coçando meu nariz, a minha alergia ainda não acabou. Tá, eu limpo, aspiro a casa todo dia, mas os pelos dos gatos não me deixam em paz. Então a Meg continuou ali naquela casa na esperança de que este homem, o Paul, terminasse, né, com aquilo tudo, não desse mais as investidas dele, né, porque ela achava que ele fosse, né, cair em si e começar a respeitá-la, né, como ela merecia ser respeitada, né, era sobrinha dele, era sobrinha, não era de sangue, mas era, né. Então, há algum tempo depois, a Meg já estava com 19 anos, e aquelas, de vez em quando, sabe, aquelas investidas aconteciam, até que um dia ele forçou ela, ele já foi mais agressivo, sabe? Ele tentou fazer alguma coisa com ela no momento em que ela estava no quarto dela, já descansando à tardezinha, antes da esposa chegar, claro. Ele lá nos videogames, ele escutou que Meg havia chegado em casa e foi pro quarto dela. Então ele vai atrás dela, sabe? E tenta, é mais agressivo nas investidas dele. E Meg empurra ele, xinga, briga, não sei o que, e ameaça contar pra tia se ele não parasse com aquilo. Ela ia contar pra tia. Aí ele, sabe, eu tô brincando com você, você é minha sobrinha, eu gosto muito de você, que besteira, vamos, né, isso é bobagem minha. Ele tentou, sabe, ali dar uma disfarçada na coisa e, sabe, porque aí ela já ameaçou, ele ficou com o pé atrás, né? Então, passa uns dias e fica tudo por isso mesmo, né? Aí passa uns dias, ele convida a Meg para ir num parque que tinha não muito perto da casa, mas não era muito longe também. Aí eles vão, ela aceita ir, assim, sabe, ele diz que vamos caminhar um pouco, tá muito boring dentro de casa, chato, né, gente só dentro de casa, o dia tá lindo, vamos passear um pouco. Aí a Meg aceita ir com ele. Aí eles vão e chega lá, ele tenta abusar sexualmente da Meg. E ela mais uma vez briga, ela pega um pau que estava no chão e dá uma paulada nele, né? Um galho de árvore, não sei, no meio do parque, né? No meio do mato. Tem sempre esses galhos secos de mato por perto de árvore. Então ela pega um pau daquele, um galho de árvore, bate nele e tenta correr, mas ele é muito mais alto do que ela, muito mais forte do que ela, consegue dominá-la e ele pega essa madeira que ela bateu nele e ele bate nela, mata ela e deixa ela
lá no parque e sai dali. Ele sai dali assim, numa boa, vai na casa da mãe dele, visita a mãe dele, sai da casa da mãe dele, vai num supermercado próximo, compra várias caixas de pizza para levar para casa, como se nada tivesse acontecido, sabe? E ele vai embora. Aí chega em casa, a esposa chega, né? A tia de Meg chega do trabalho, Meg não está, e a noite passa e Meg não volta para casa. Aí eles começam, né, a alarmar onde essa menina tá, pelo amor de Deus, nós temos que encontrá-la, né? Aí eles ligam para a polícia e reportam o desaparecimento de Meg. Aí a polícia começa a investigar, a procurar, né, nas redondezas por ali. Um homem que estava passeando com um cachorrinho, ele encontra o corpo de uma moça e liga para a polícia para reportar. Aí a polícia vai e começa a investigar aquele corpo, né? Apesar de estar assim, muitíssimo destruído o corpo dela, a polícia mesmo assim consegue, através do DNA, descobrir que aquele corpo pertencia a Meg. Aí eles entram em contato com a família da Meg, com o pai, com a mãe, com a tia e o suposto tio, né? E começa a investigação. Aí eles investigam várias pessoas, o ex-namorado de Meg, que era usuário de drogas. Eles investigam passo a passo, né, dela, a polícia vai passo a passo, o que ela fazia durante o dia, com quem ela convivia, né? Mas aí não descobrem nada. Só que a polícia acha muito assim estranho as atitudes do Paul, porque ele não demonstra emoção, ele não demonstra empatia, ele não... Era perceptível que ele não estava nem aí, que ele não sofria. A tia chorava desesperada, queria buscar a verdade, queria entender o que havia acontecido, queria saber quem foi que fez aquilo tão horroroso com a sobrinha dela. E ele não, sabe? Então a polícia começa a investigar o dia do crime, as câmeras de segurança em volta ali da casa, sabe? Aí descobre que a polícia viu ele através de uma câmera do parque, vê ele descendo assim com pressa, foi a hora que ele vai para casa da mãe dele. Depois a polícia acha uma câmera de segurança do supermercado, porque ele havia comprado pizza, a esposa falou que, né, eles buscam passo a passo da pessoa que eles estão investigando, né? No dia do crime, onde você estava, o que você fez. Então eles descobriram que ele foi no supermercado, comprou várias caixas de pizza. Aí as câmeras do supermercado mostram, né? E o corpo dessa moça estava tão horrível, ela levou tantas pauladas, que ele quebrou os ossos dela. E no corpo, nas partes íntimas dela, havia sido introduzido um pau. E nesse pau, a polícia encontra o DNA de Paul. Aí levam ele preso e ele, lá na cadeia, ele resolve, né, dizer a verdade. Ele acaba confessando que foi ele sim que praticou o crime, que ele estava com muita raiva dela porque ela não quis
nada com ele, porque ela estava ameaçando contar para a esposa dele, e que ele fez sim tudo aquilo. Aí ele conta, né, que ele deu tanta paulada nela que ele escutava os ossos dela se quebrarem dentro do corpo. E ela tinha um ferimento no estômago, um buraco no estômago muito profundo, que provavelmente tenha sido feito com um pedaço de pau daquele galho de árvore, alguma coisa assim. Aí ele disse para a polícia que aquilo não foi ele que fez, tá? Que ele só bateu nela muito com um pau, que ele viu ou escutava os ossos dela quebrando, mas não foi ele que introduziu um pedaço de galho nas partes íntimas dela, que não foi ele que perfurou o estômago dela. Diz ele que não, né? Então a polícia continuou as investigações, se não foi ele, quem foi, né? Aí os investigadores não conseguem encontrar um outro DNA na cena do crime no corpo de Meg. E aí ele acaba por confessar que sim, foi ele, que não sabe por que ele foi tomado de muito ódio, que ele não lembra o que ele fez, o que ele tinha feito. É sempre assim, né? As pessoas cometem tantas barbaridades que depois nem elas mesmo conseguem acreditar que elas foram capazes de cometer aqueles atos, né? Então a esposa, né, claro, se separa dele, ele já na cadeia, né, ele preso. A justiça deu a sentença de prisão perpétua para ele, do estado ali que eles moravam, Louisiana. Deu a prisão perpétua para ele, mas com direito a revogar depois de 25 anos. Então houve todo ali na região, né, onde a Meg vivia, naquela cidade, houve toda um burburinho, sabe? As pessoas queriam que ele fosse julgado mais severamente, que ele pegasse pena de morte, que era um absurdo pensar que ele fosse ser solto, que ele podia pedir a liberdade condicional dele depois de 25 anos, mas o juiz acabou mantendo a posição dele, e os pais de Meg, ninguém mais teve notícias deles. Eles viviam numa cidadezinha longe, lá nos subúrbios, e ninguém mais tem notícias dele. E Meg até hoje é assim, motivo de grande, sabe, luta em defesa das crianças, dos jovens e adolescentes que passam por essas situações tão desgraçadas, né, que é ser filhos de usuários de droga, ser filhos de pessoas que não têm a menor possibilidade, a menor condição de manter sob seus cuidados uma criança. Então o serviço social mudou muitas coisas em relação, depois desse fato de Meg. O serviço social mudou, eles agora pegam mais firme, estão mais próximos, sabe, dessas crianças, investigam mais, e assim é feito agora o serviço, sabe? Eles mantêm tudo muito bem certo, muito bem investigado. Eles dão em cima mesmo, eles procuram ajudar essas crianças, esses jovens, esses adolescentes da melhor maneira possível. Meg teria sido salva se os serviços sociais não tivessem falhado com ela, né? Se eles tivessem
colocado ela num lar adotivo ou no lar, sabe, do governo, um lar onde ela pudesse estudar, mudar de vida, um lar onde ela pudesse ser assistida, né, com psicólogos, com tudo, enfim, que uma criança, um jovem, um adolescente necessita para ter uma vida tranquila, segura, né, e confortável. Então essa foi a nossa história de hoje, a história triste de Maggie, que acabou sendo assassinada por um louco, um psicopata que diz ele que não sentiu, não sente nada, que ele não lembra de nada, mas essa eu acho que é a desculpa que todo perigoso, criminoso perigoso dá, né? Ah, não lembrei, escutei uma voz no meu ouvido que mandou eu fazer. Mentira, né? Escutou coisa nenhuma, é um criminoso. Tem no DNA dele ali o crime, né? Esse lado criminoso dele tá forte dentro dele, nunca fez nada, nunca ninguém cuidou para ver se realmente, né? Ele sabe? Porque com certeza esse homem mandava sinais, porque a pessoa dá sinais. Eu não acredito que uma pessoa tão perigosa como esse homem nunca deu um sinal para os pais dele, sabe? Um sinal tipo maltratar um animal, maltratar as pessoas, sabe? E a pessoa dá um sinal de desequilíbrio, não é possível. Então nós, pais, tios, avós, nós temos sempre que nos manter alerta, sabe? Ver a criança, estuda o comportamento dela, para desde cedo começar a ajudar essa criança, porque é terrível, né, também, deve ser muito terrível para essa criança também, né? Ela ter esse lado todo, ela viver essas situações e não perceber. Eu não acredito que não perceba. Eu não sou psicóloga, mas eu não acredito que uma criança que tenha todas essas coisas dentro dela, sabe, essas características assim fortes de gente ruim, eu não acredito que a própria criança não sinta alguma coisa. Ela deve sentir. E os pais têm que perceber. Eles estão ali perto, ele vê o comportamento dos filhos. Esse homem deve ter dado muitos sinais que ninguém percebeu. Sabe, eu acho até que seria assim viável que toda criança tivesse um acompanhamento de um psicólogo. Toda criança, as que tivessem, que dessem sinais ou não, toda criança deveria ter um acompanhamento com psicólogo até determinada idade, porque eu acho que ainda é na tenra idade que essa coisa flui, né? Que esse lado flui. Então é preciso ter esse acompanhamento, independente ou não de que se você perceba ou não. Eu acho que todo pediatra deveria ser também um pouco psicólogo e dar logo o sinal: essa criança não tem problemas físicos, mas ele tem isso, é preciso ver, é preciso estudar, é preciso examinar, porque eu não achei nada físico, mas eu achei esse problema nele. Então tá aí uma dica, talvez, né? Ó, um médico vai se tornar um pediatra, fazer aí um ano, uns meses de psicologia, sei lá o que sei eu. Eu acho que isso poderá evitar muitas tragédias, muitas coisas ruins. Tá bom? Beijo grande pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, por favor, tá? E vai nos meus outros canais, por favor, se você tiver um tempo, tá? Com amor, carinho, vai lá, vou ajudar essa moça, porque ela tá se esforçando, ela tem 3 canais, dá muito trabalho, então vão lá conhecer meus outros trabalhos. Euzinha Sofia,
tá? Que é comédia. Você tem que assistir o primeiro episódio e ir assistindo todos os outros para você entender a história que eu conto. É tipo uma novelinha, tá? É super engraçada. A Sofia, a Tudinha, a mãe da Sofia, elas são muito engraçadas. É bom de vez em quando você dar assim, uma saída assim, dessas tragédias e rir um pouco. E o meu outro canal é a minha cozinha rústica na Pensilvânia, onde eu coloco receitas de comida. Hoje eu vou ensinar para todos vocês uma receita de pizza comercial para você ganhar bastante dinheiro, tá bom? A pizza mesmo, a comercial, a massa comercial, uma delícia. Beijo grande, gente. Muitíssimo obrigado, tá? Bye! Eu vejo vocês na próxima. Bye!